lá, ABC da Vida, parte 3. Hoje o Senhor falou para mim ler Eclesiastes, outro livro que eu também nunca tinha lido, né? Eclesiastes, ele foi filho de Davi, rei de Israel. E Eclesiastes, ele pesquisou muito ciência, né, sabedoria, ele levou muitas atualizações para o reino, né? Ele fez muitas obras, né? Ele construiu muita coisa, mas ao final da vida dele ele constatou algumas coisas, né? Eu acabei de ler o livro todo aqui e eu grifei algumas coisas interessantes para a gente estar falando, né? Por exemplo, a primeira coisa aqui, Eclesiastes 2:11. Mas quando me pus a considerar todas as obras de minhas mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, eis que tudo é vaidade e vento que se passa. Não há nada de proveitoso debaixo do sol. Eclesiastes é muito mal interpretado, né? Eu já vi algumas pregações, etc. Mas assim, ele aqui não é o que aconteceu com Eclesiastes. Ele conheceu o deleite do Espírito. Ele conheceu o deleite da comunhão com Deus, o prazer que só a experiência espiritual pode proporcionar, né? Então assim, quando a gente começa a meditar, procurar entrar em comunhão com Deus, pode ser que leve um tempo até as coisas acontecerem, por você mesmo estar fechado, né? Pelo seu próprio coração estar lacrado. Mas quando você experiencia, né, o que é a comunhão com Deus, e aí você percebe a eternidade, né? E o quão insignificante é tudo aqui, né? Tudo que a gente faz aqui, né? Durante a nossa breve vida, né? Eclesiastes fala também da questão da nossa vida ser breve, né? E que tudo que ele fez vai ficar para os descendentes dele. Então, o que mais valeu, né? O que mais valeu? Ele não chegou a essa conclusão aqui, mas o que mais vale? É o avanço da consciência, é o progresso da nossa consciência. Isso é o que mais vale da nossa vida, né? Então assim, o que você construiu, o que você deixou de construir, quanto você ganhou, quanto você não ganhou, que carro você teve, o que você comeu, onde você morou, nada disso importa. A única coisa que importa é o quanto a sua consciência amadureceu durante essa vida, o quanto você se aprimorou como ser durante essa vida, durante essa experiência. Uma parte legal também é Eclesiastes 3:1, que ele fala que para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. Aqui, Eclesiastes, na capacidade dele de expressão, né, com as limitações do momento, etc., ele está explicando aqui a dualidade da existência. A dualidade, né, a existência da luz e da escuridão, do bem e do mal. Não existiria herói se não existisse vilão. Não existiria o bem não se esforçaria para se aprimorar se não existisse o mal também se esforçando para se aprimorar do outro lado. Então, de certa forma, Deus fez as coisas perfeitas, porque os adversários, né, os antagonistas da nossa vida, né, eles servem para que a gente se aprimore, para que a gente fique melhor, mais forte, né? Tempo para tudo, verdade, né, irmão? Essa palavra caiu como uma luva para nós, né, irmão? Justamente desses tempos que a gente passou esses dias atrás aí, né? Então, esse tempo também ele fala da oscilação da vida, do princípio de ritmo, né? O que eu havia explicado. Cadê meu caderninho? Deixa eu pegar meu caderninho.
Então, Eclesiastes está falando aqui quando ele fala dessas questões do tempo, ele está falando sobre a forma como o mundo é, sobre o ritmo, sobre o pêndulo que vai, né, para cima e para baixo. Então ele também está falando disso. Aqui é como funciona a existência, a vida é assim, né? A vida tem altos e baixos, tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tempo para tudo. Isso aqui também nos promove a tranquilidade, né? De quando a gente planta, a gente sabe que a gente vai colher, é a lei, né? Não tem como a gente plantar e não colher, a gente vai colher. Acontece que às vezes a gente não sabe o tempo, né? A gente não sabe o tempo e a semente germina, cada semente germina de uma forma. Para você fazer um cachorrinho, a semente germina lá apenas 40 e poucos dias, lá, quase 2 meses. Para você fazer um ser humano, a semente tem que germinar durante 9 meses. E você pode colocar 10 mulheres para fazer um ser humano, não vai nascer mais rápido. O ser humano vai levar 9 meses. Não tem como você colocar 10 mulheres para trabalhar na formação ali da semente e fazer nascer o ser humano em 1 mês. Então a gente tem que saber respeitar o tempo da vida e o tempo das coisas. Agora aqui eu separei Eclesiastes 3,15, uma passagem muito boa que ele fala aqui da lei da atração. Ele fala aqui como que funciona a lei, né? Ele fala aqui, ó, aquilo que é já existia e aquilo que há de ser já existiu. Deus chama de novo o que já passou. Então assim, o que está falando? Aquilo que é já existia, aquilo que há de ser já existiu. Deus chama de novo o que já passou. Que nem eu falei ontem, tudo que tem na sua vida hoje, um dia esteve na sua consciência, como uma semente. E aí isso germinou e se tornou a realidade que você tem hoje. Então, aquilo que já existia e aquilo que há de ser já existiu. Primeiro tem que existir na nossa mente. Primeiro a gente tem que visualizar o que a gente quer, mentalizar. Então já existe. Existe aqui na dimensão do pensamento, que também faz parte da realidade aqui. Ó, uma coisa, criar. Ó, por exemplo, se eu crio, né, uma caneta, eu sou um criador. Se eu crio uma fábrica de canetas, eu também sou um criador. Então eu só estou em níveis diferentes. Então a gente criar com o nosso pensamento é uma forma de criar, né? A gente está exercendo a nossa imaginação, é a nossa semelhança com Deus. É a forma da gente expressar a nossa semelhança com Deus. A gente tem o poder de criar qualquer coisa na nossa imaginação. Então a gente está aqui como uma fase de treinamento, para a gente aprender a criar só coisas boas, criar só amor, criar só, né, coisas boas. E a nossa mente, existe uma batalha entre a nossa mente, entre o lado esquerdo e o lado direito. Então tem a nossa parte negativa que cria coisas ruins e tem a nossa parte boa que cria coisas boas. E a nossa maestria está em quê? Em a gente conseguir ter autocontrole para a gente criar somente coisas boas. E começa onde? Começa no pensamento e começa no sentimento. Então, a gente tendo sentimentos bons e tendo pensamentos bons, o nosso mundo exterior vai ser bom, porque o mundo externo é só um espelho do que a gente tem dentro, né? Então, inclusive eu estava estudando algumas técnicas e eu vi uma técnica de salvar casamento, né? E aí, o cara estava explicando que, tipo assim, no casamento, às vezes a pessoa vai lá, casa, ela tem crenças na cabeça dela de traumas que ela viveu, né, com a família. Às vezes ela viu a mãe apurrinhava muito o pai, enchia o saco do pai, ou o pai era agressivo, maltratava a esposa. Aí a criança fica com essas lembranças e ela atrai isso para a vida dela depois, porque ela cria uma resistência, ela cria e aí o que acontece? Mesmo que ela case com alguém que não é daquele jeito, ao longo do tempo ela vai fazer com que a pessoa se torne aquilo que ela tem dentro dela, para corresponder à semente que está dentro dela. Então, aí a técnica para a gente é assim, irmão, vou explicar. Tipo assim, vamos supor que eu tenho uma visão que mulher é tudo igual, não presta. Vamos supor que eu tenho essa visão. Aí o que acontece? Mesmo que eu case com uma mulher que presta, uma mulher justa, direita, a minha concepção a respeito das mulheres vai interferir nela ao longo do prazo. Quanto mais tempo ela for convivendo comigo, a minha crença sobre as mulheres vai interferir nela. Então ela vai também se tornar aquilo que eu acredito. E aí qual que é a técnica para a gente ter o nosso vida dos sonhos, né? É a gente utilizar também da lei da atração. Não se preocupe em como que Deus vai fazer as obras. Isso não é problema nosso. A nossa questão é a gente sentir o que a gente quer, né? Vibrar no que a gente quer
e deixar o universo fazer o restante. Por quê? Para a inteligência infinita, gente, resolver os nossos problemas é como cair uma folha de uma árvore. Não tem dificuldade nenhuma, é assim, ó. Então a mesma coisa diz respeito à nossa postura, à postura das pessoas que convivem com a gente. E a técnica qual que é? A técnica consiste em isso, irmão. Aí o que acontece? A mulher pensa, homem é tudo igual, não presta. Aí mesmo que ela case com um homem que presta, ao longo de 1, 2 anos o homem vai parar de prestar, porque a crença dela interferiu na realidade dele, né? O observador, ele interfere na realidade. Então assim, a minha visão sobre a minha esposa vai interferir no comportamento dela, e a visão dela a meu respeito também vai interferir no meu comportamento. E como que a técnica maçônica que usa para os maçons ter casamento perfeito, eles escrevem, né? Eles pegam uma folha de papel e aí eles escrevem: a minha mulher me ama e eu a amo. A minha mulher é maravilhosa comigo e eu sou maravilhoso com ela. A minha mulher me respeita e eu respeito a minha mulher. A minha mulher é uma boa esposa e eu sou um bom marido. Então eles escrevem numa folha tudo que eles idealizam a respeito do seu relacionamento. E aí eles guardam essa folha, né, próximo à cama, de preferência na cabeceira ou debaixo do travesseiro, enfim. E todo dia antes de dormir eles leem essa folha para sentir como se aquilo fosse real. Então, e aí o que acontece? À noite, gente, aquilo que a gente planta na nossa consciência antes da noite, antes de dormir, a gente fica sonhando com aquilo a noite inteira. Então, se antes de dormir, por exemplo, a gente assiste filmes violentos, a gente vai ter sonhos violentos. E ao longo do tempo, se isso se torna um hábito, você vai se tornar um homem mais violento. Porque à noite você fica lá lutando, igual você ficou vendo filme. A hora que você dorme, que você vai só para a imaginação, aí fica lá fazendo o que você estava fazendo nos últimos 30 minutos antes de dormir. Então, por exemplo, se você estuda a palavra de Deus antes de dormir, você fica lá lendo salmos, à noite você vai dormir e vai sonhar com aquilo que você estava estudando, que você estava lendo. Então, isso vai influenciar na forma como você acorda. A forma como você vai dormir vai influenciar na forma como você acorda. Então, se antes de dormir você pega uma folha e aí você lê, né, ao respeito ali do seu matrimônio, da sua esposa e tal, o que você sonha que fosse, né, aquilo vai sendo plantado, aquilo vai sendo concebido pela sua consciência. E aí, quando a sua consciência aceitar por completo aquilo que você está projetando, você engravidou. E quando você engravidou, não tem a outra opção a não ser a realidade se moldar ao que você é por dentro. Não tem outra opção. Isso aqui não é nenhum misticismo. Isso aqui está mais que provado, gente. Então, qual que é o tempo? Né? 90 dias é o tempo para a gente plantar uma nova crença. Aí a pessoa pensa, nossa, eu vou ter que ficar fazendo esse procedimento por 90 dias? Bom, aí vai do quanto você está disposto a mudar a sua vida. Porque assim, uma crença, gente, ela não... Valeu, irmão, obrigado pela sua presença, Deus abençoe você também. E aí, a crença, ela leva 90 dias para ser plantada. Porque, por exemplo, você ficou a vida inteira lá com uma crença errada. Você acha que 2, 3 dias que você repetiu alguma coisa vai mudar aquela crença? Não vai. Você tem que plantar a semente lá por 90 dias, que aí realmente vira uma nova crença em você e ela não tem opção a não ser se manifestar. Então, vamos para o próximo aqui. Eclesiastes 4:9. Essa parte do Eclesiastes é muito legal porque ele fala do Mastermind. O Mastermind ele foi descoberto pela ciência, né, pelo restante dos homens, muitos anos depois. Ele foi descoberto pelo investigador Napoleon Hill, que investigou. Napoleon Hill ele investigou a vida dos homens mais bem-sucedidos de sua época. Ele passou 20 anos entrevistando esses homens e aí ele montou o que veio a ser hoje conhecido como a filosofia, a ciência do sucesso. E aí Napoleon Hill ele descobriu que quando 2 homens se juntavam por um objetivo em comum, eles realizavam coisas extraordinárias, que um homem sozinho geralmente não realiza. Então, isso está escrito aqui na Bíblia, há milhares de anos atrás. Está aqui, 2 homens juntos são mais felizes que um isolado, porque obterão um bom salário de seu trabalho. Né? Napoleon Hill ele descobriu que quando 2 homens ou mais se juntam com um objetivo em comum, eles acessam uma mente superior que ele deu o nome de Mastermind. Esse Mastermind é o quê? É a colaboração de Deus.
é a colaboração de Deus no projeto. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. E em meu nome, a verdade é meu nome, a prosperidade é meu nome, o progresso é meu nome, ajudar o próximo é meu nome, progredir o mundo é meu nome, gerar tecnologia é meu nome, gerar cura é meu nome, gerar novos remédios é meu nome. Tudo que faz bem, né? Então, há essa colaboração. Mas ai do homem solitário, pois se ele cair, não há ninguém para levantá-lo, né? Aqui Eclesiastes está ressaltando a ondulação da vida, o ritmo, né? Que a gente tem altos e baixos na vida. Então, quando o homem tem um parceiro, né? um parceiro de negócio, no caso do Mastermind, ele tem essa ajuda de, se ele cair, alguém vai lá e levanta. Um marido e uma esposa também, se eles caírem, eles vão lá, um levanta o outro. Amigos, um tem que levantar o outro. Irmãos, um tem que levantar o outro. Agora, quando a pessoa é completamente sozinha, se ela sofrer alguma queda, ela vai ter que levantar por conta própria. E aí fica mais difícil, né? Só que também não é impossível, só fica mais difícil. Agora aqui, Eclesiastes 5:14. Nu saiu ele do ventre da sua mãe, tão nu como veio sairá desta vida, e pelo seu trabalho nada receberá que possa levar em suas mãos. Aqui ele está ressaltando o quê? Que da terra, daqui, do que a gente produziu, do que a gente fez, do que a gente construiu, nada vai com a gente embora daqui. A única coisa que vai é, que eu falei, o progresso da consciência, o quanto que a sua alma evoluiu durante a sua experiência como ser humano. Eis o que reconheci ser bom, Eclesiastes 5:17, que é conveniente ao homem comer, beber e gozar de bem-estar em todo o trabalho ao qual ele se dedica debaixo do sol, durante todos os dias de vida que Deus lhe der. Essa é a sua parte. Deus dá ao homem bens e riquezas, ele concede delas comer e delas tomar sua parte e se alegrar no seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Ele não pensa nos números dos dias de sua vida quando Deus derrama em seu coração alegria. Vi um mal debaixo do sol, Eclesiastes 6, que calça pesadamente o homem, isto é, um homem a quem Deus deu sorte, riquezas e honras, e nada que possa desejar lhe falta, mas Deus não lhe concede o gozo, reservando-o a um estrangeiro. O que Eclesiastes está ressaltando aqui? Que o maior prazer de um homem é ele fazer uma atividade que ele se realiza, que ele se sente feliz em fazendo, e colher os frutos desse trabalho, né? Realizar um trabalho que você ama, que você tem aptidão, que você é bom, colher os frutos desse trabalho e regozijar. Só que depois, o que ele está falando aqui? Que os maus, Deus não dá o gozo. Então, assim, realmente, você pode, né? Ou não só o justo prospera, os ímpios também prosperam, né? Tá aqui. Só que o que acontece? O justo tem o gozo. O que é o gozo? O gozo é se sentir-se feliz. O gozo... E aí, Breno, boa noite, tudo na paz? O gozo é o homem se sentir feliz, ele conseguir desfrutar do que ele está conseguindo. Já o homem mau, por mais que ele consiga riquezas e bens, etc., ele não vai sentir alegria no coração para desfrutar daquilo. Então isso é a maior maldição que tem, porque o maior prazer é o homem poder deleitar do seu trabalho, né? Sentir prazer pela sua obra concluída, saber comer e beber, etc. Mas se ele não tiver prazer fazendo isso, isso vira uma maldição. Imagina você ter todo o dinheiro do mundo tal, e não sentir nenhuma felicidade em estar usufruindo, não tem ninguém que você ama para você estar compartilhando o que você ganhou, não tem graça, né? Então a bênção de Deus não é só nas conquistar riquezas e etc, mas sim você ter o deleite daquilo que você conquistou. Isso também vem da bênção de Deus. Eclesiastes 7:4. O coração dos sábios está na casa do luto, o coração dos insensatos está na casa da alegria. Aqui é uma passagem assim que eu demorei um pouquinho para entender esse versículo aqui, né? Mas o Senhor me clareou. O coração dos sábios está na casa do luto. O que é isso aqui? É morrer enquanto ainda está vivo, morrer para a vida humana e ascender para a vida espiritual, ascender para a vida em Cristo, para a vida em Deus, né? Então assim, o coração dos sábios está na casa do luto. Significa o quê? Ele já sabe que ele não é daqui. Ele já percebeu que isso aqui é uma travessia, que isso aqui é uma coisa provisória. Então ele não se apega. O coração dele já está na morte. Ele, eu vou morrer, eu sei disso. E é daqui, minha vida continua depois. Então,
O coração do sábio está no luto, ele já desapegou da vida mundana, embora ele continue aqui. Agora o coração do insensato está na casa da alegria. E aí o que acontece? Ele vai sofrer muito. Quando o tempo chegar, quando a hora chegar, que há tempo para tudo, né? Que nem ele falou aqui, há tempo para viver, para morrer. Então quando o tempo chegar, ele vai sofrer, porque o coração dele não está preparado para isso. E aí aqui Eclesiastes 7:8. Mais vale o fim de uma coisa que o seu começo. Por que mais vale o fim de uma coisa que o seu começo? Porque quando a gente começa aqui na vida, quando a nossa vida termina, a gente não é mais o mesmo quando a gente começou, a gente evoluiu, nossa consciência se aprimorou, a gente aprendeu coisas novas, a gente melhorou como ser, a gente expandiu, a gente melhorou. Então assim, mais vale o fim de uma coisa do que o começo. Por quê? No fim, você já evoluiu, você não está mais como no começo, e é por isso que o fim vale mais. Eclesiastes 7:19. A sabedoria dá ao sábio mais força que 10 chefes de guerra reunidos numa cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Preste atenção em todas as palavras que se dizem, para que não se ouças que teu servo fale mal de ti. Bom, eu tinha grifado só esse 19 aqui. Não importa o seu início, mas sim o seu fim. É isso aí, mãe. Exatamente. A sabedoria dá ao sábio mais força que 10 chefes de guerra reunidos numa cidade. Bom, ele está ressaltando aqui a soberania da sabedoria sobre a força, né? Não tem muita dificuldade para entender isso, né? Por exemplo, podem estar ali numa cidade, né? Os guerreiros tal querendo derrubar uma cidade, né? E aí o dono da cidade é sábio, ele pega e tem a intenção dos guerreiros é entrar e matar todo mundo da cidade, né, para dominar. Aí o dono da cidade vai lá e tem um túnel que ele consegue sair do outro lado e tira todo mundo com vida da cidade, e todo mundo sobrevive ao cerco, por exemplo. A sabedoria sobressaiu a força. Embora tivesse um monte de guerreiro lá e forte e tal, né, eles não conseguiram fazer mal pro povo. Então a sabedoria sempre vai sobressair a força. Eclesiastes 7:29. Somente encontrei isto: Deus criou o homem reto, mas é ele quem procura os extravios. Nossa, essa daqui, muito boa. Deus criou o homem reto, mas é somente ele quem procura os extravios. Deus criou o homem reto, isso significa o quê? Que nós, em nossa essência, somos puros. Deus, o Criador, criou o homem puro. Só que ele deu o livre-arbítrio para a gente experienciar o que a gente quiser. Então, em algum momento, né, a gente quis experienciar a dualidade. A gente quis experienciar o que a gente vive aqui hoje. Essa postura boa, essa postura negativa que tem dentro de cada ser humano, nós quisemos experienciar isso, porque Deus criou, né, a centelha, a fonte da vida é pura. E aí a gente, aqui é que a gente acaba escolhendo corromper. Então, da mesma forma como a gente escolhe se corromper, a gente pode escolher também voltar para a pureza. É uma escolha. E o homem pode fazer essa mudança a qualquer momento. E na hora que ele escolhe voltar para a pureza original dele, né, aí vem as colaborações, vem a sabedoria, vem o entendimento, vem a informação. Né? A informação física quântica não chega na cabeça dos ímpios. Eles não entendem. Por quê? Porque não pode dar poder para os negativos. Então eles não entendem isso aqui. Eclesiastes 8:8. O homem não é senhor do seu sopro de vida, nem é capaz de conservá-lo. Ninguém tem poder sobre o dia de sua morte, nem a faculdade de afastar este combate. E o crime não pode salvar o criminoso. Bom, anteriormente aqui, Eclesiastes tinha falado da questão do destino do ímpio e do justo, que ambos têm o mesmo destino. E qual que é o mesmo destino, gente? Evoluir e voltar a ser um com Deus. Esse é o mesmo destino de todos os seres. Então, o justo ou o sábio, o justo ele está se aprimorando, ele está evoluindo. O ímpio, ele vai aprender mais cedo ou mais tarde também que ele tem que seguir esse caminho, né? Ele não vai continuar para sempre daquele jeito. Um dia ele vai evoluir. O progresso dele só está mais lento, mas ele também vai vir para a luz. Todos vão vir para a luz. Esse é o destino de todos. E aí, essa questão, né? O homem não é senhor do seu sopro de vida, nem é capaz de conservá-lo. Nos últimos 2 anos que a gente passou pela pandemia,
nós podemos observar muito bem como que isso é uma verdade, né? Porque não houve dinheiro no mundo que salvou pessoas do Covid. Um dos homens mais ricos do Brasil, que era dono do Banco Safra, Joseph, ele morreu de Covid, morreu sem ar. A coisa que é mais abundante no mundo é o que? É o ar, né? Então olha que doença, um paradoxo essa doença, né, do Covid, que veio tirar o ar das pessoas, que é o negócio mais abundante que tem na Terra aqui para nós é o ar, não falta para ninguém. E aí a doença veio e faltou. E aí ricos, pobres, todo mundo pereceu, né? Não teve escapatória. Então não teve distinção. Então o dinheiro do homem mais rico do Brasil não salvou ele do Covid, né? E enquanto pessoas pobres salvaram. Então por quê? Quem que estava? Existe uma inteligência infinita, gente. Existe um Deus. Existe uma inteligência infinita que sabe a ordem das coisas e o tempo das coisas. Ninguém morre antes do tempo. Se a pessoa tem uma coisa para fazer aqui, ela não vai morrer antes de fazer. E se ela morrer sem fazer, ela volta para fazer. Não tem como. E assim, quem está em Deus também não tem medo da doença. Por quê? Porque se você for pego pela praga e você vier a morrer, era porque seu tempo aqui acabou, você tinha que ir. E se você está em Deus, você não vai ter medo de andar, porque na palavra dele fala que ele vai te proteger. Eu mesmo experienciei isso na prática. Na época do Covid, vixe, eu não tinha medo nenhum de Covid. Na época que o Covid explodiu, mais ainda, eu estava trabalhando, né, numa época, eu estava trabalhando num ponto turístico. E aí, nessa empresa que eu trabalhava, tinha um fluxo de pessoas muito grande no escritório, era o dia inteiro. E aí teve uma hora que todo mundo pegou Covid lá, todo mundo na sala. A gente trabalhava em 13 pessoas. Todo mundo pegou Covid, menos eu. Eu não peguei. Inclusive a minha namorada, que também trabalhava comigo na época, pegou. Eu dormia com ela e tudo, também não peguei. Então, cabe cada um refletir, né? Eclesiastes 10:2. O coração do sábio está à sua direita e o coração do insensato à sua esquerda. Nessa época, gente, não existia estudo do cérebro. A única forma que eles sabiam do que o Espírito Santo que iluminava para eles saber o que eles estavam falando aqui de esquerda e direita, né? Mas hoje, com o avanço da ciência, a gente estudou o cérebro e entendeu o que estava escrito aqui, né? Porque nosso cérebro direito aqui, a parte direita é a parte emocional, é a parte que analisa as coisas com mais amor. A parte esquerda é a parte mais racional, é a parte mais egoísta. Então, aqui ele está falando, o coração do sábio está à direita e o coração do insensato está à esquerda. Por quê? Ele está distinguindo as partes do cérebro. E aí, quem usa muito a parte esquerda para pensar, geralmente é uma pessoa pouco afetiva. Quem usa muito a parte direita para pensar, geralmente é uma pessoa muito emotiva. Então, o ideal é que a gente use as duas partes, né? Que a gente tenha um equilíbrio. Eclesiastes 10:12. As palavras de um sábio alcançam-lhe o favor, mas os lábios dos insensatos causam a sua perda. Olha aqui, está falando, né? Que o sábio, ele escolhe as palavras que ele vai dizer. Por quê? Porque a nossa palavra não tem poder, mas ela aciona o poder. Então, uma vez que a gente sabe disso, a gente só tem que falar coisas boas, né? A gente só tem que falar coisas que vão edificar, coisas que vão construir, coisas que vão melhorar, inclusive a respeito dos outros e a nós mesmos, né? Tem gente que fala mal de si próprio e nem percebe. A pessoa, quando ela vai conversar com os outros, ela fica falando mal de si própria. Mas aqui, as palavras de um sábio alcançam-lhe o favor, mas os lábios dos insensatos causam a sua perda. Porque se você for sábio, você vai usar as palavras ao seu favor, você vai profetizar coisas boas na sua vida. Você vai acordar de manhã e vai falar assim: hoje será um dia maravilhoso. Agora, se você acorda, putz, hoje vai ser um dia péssimo, você está sendo insensato com a sua palavra. Então, olhe muito bem o que você tem falado, né, ao seu respeito, ao respeito da sua vida, né? E aqui, Eclesiastes 11. Atira teu pão à superfície das águas, e depois de muito tempo, achá-lo-á de novo. E aí, Eclesiastes 11:2. Faze da tua riqueza 7 e mesmo 8 partes, porque não sabes que calamidade pode sobrevir à terra. Olha aí, a gente acabou de falar do Covid, né? E aqui veio essa passagem.
Atira teu pão à água está falando para a gente soltar, né? Para a gente soltar os resultados das coisas, para a gente deixar fluir, confiar na providência. Porque ó, se a gente for pensar pelo lado direito do cérebro, aqui está falando, ó, meu Deus, eu vou atirar meu pão na água e depois de muito tempo Deus vai voltar isso para mim, ah, que amor, olha como Deus é bom. Agora se a gente for pensar com o lado esquerdo do cérebro, atira teu pão à superfície das águas e depois de muito tempo achá-lo-á de novo. Nossa, isso deve ser difícil, hein? Eu vou ter que correr rio abaixo para encontrar o pão, ele vai estar molhado, vai ter estragado, isso aqui não vira, isso aqui é impossível, tá? Não tem lógica. Então, o lado racional não consegue compreender uma passagem dessa aqui. Semeia a tua semente desde amanhã, e não deixes tuas mãos ansiosas até a noite, porque não sabes o que terá bom êxito, se isto ou aquilo, ou se ambas as coisas são igualmente úteis, né? Aqui ele está falando para a gente colocar os nossos ovos em mais de uma cesta, porque se uma cesta quebrar, a gente ainda está carregando ovos na outra, né? Então, em outras palavras, né? Semeia tua semente desde manhã e não deixe tuas mãos ociosas até a noite. Isso inclui também os nossos pensamentos, porque a gente pensar sobre o que a gente quer, sobre os nossos sonhos, também é semear. A gente está semeando na nossa mente, no nosso subconsciente, no nosso coração. Isso também é semear. Agora, quando a gente está ocioso, lembra que eu expliquei o que é entropia na live de ontem? Então a nossa cabeça ela tende a ir para o negativo. Se a gente estiver ocioso, se a gente não vigiar e governar os nossos pensamentos, a nossa mente tende a caminhar para o lado negativo das coisas. Então isso também se aplica, a gente semear bons sentimentos, boas emoções, né? Sempre, o dia todo. E aí por último, Eclesiastes aqui, 12:14. Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. Gente, os seus sonhos, aquilo que você almeja no seu coração, as suas crenças, aquilo que você acredita como verdade na vida, só está em você. Eu não tenho como saber, o seu vizinho não tem como saber, etc. Mas Deus sabe. E o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. Ou seja, se você tem sonhos bons, você vai manifestar esses sonhos bons. Se você tem sonhos maus, você vai manifestar esses sonhos maus. Por quê? Deus não distingue o seu desejo. Ele te dá livre-arbítrio, Ele quer realizar tudo o que você quer experienciar. Ele é todo poderoso, você é filho dele, Ele vai te dar tudo o que você quiser experienciar, inclusive desgraça, se você ficar vibrando na desgraça. Ele vai te dar tudo que está oculto, tudo que está no seu pensamento, na sua mente, tudo que você visualiza, tudo que você pensa quando ninguém, né, em silêncio, Ele vai revelar. E como que Ele vai revelar? Ele vai fazer isso se manifestar, né, no seu mundo. Então, por exemplo, se você internamente você não se acha merecedor do que você recebeu, se você não se acha merecedor daquilo que você tem, ou você às vezes tem medo de alguém tomar o que você conseguiu, tem medo de ser roubado, essa realidade ela vai se manifestar na sua experiência. Deus vai revelar isso, né? Deus vai revelar tudo que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. E o ato, o que é o ato? A gente imaginar, a gente pensar, a gente sentir. Então, e aí Mari, boa noite, irmão, tudo na paz? Então tudo isso vai ser revelado por Deus. Nada que esteja na nossa consciência ou esteja no nosso coração vai passar. Tudo vai ser revelado aqui no mundo físico. Por quê? O universo é um espelho do que a gente tem dentro. Então, por isso que a gente tem que plantar desde manhã o que a gente quer, né? Semear pensamentos e sentimentos que condizem com o que a gente quer, não o contrário disso. Boa noite, Manito. Então, gente, esse livro de Eclesiastes foi muito bom ter lido ele. Realmente aqui várias dicas de lei da atração, né, que a gente encontra aqui nessa passagem. E percebe-se também, né, que ele desapegou muito do mundo físico, das obras dele, de tudo que ele fez, né, antes do fim da sua vida. Ele percebeu que nada disso fazia muito sentido. A única coisa que faz sentido é o relacionamento com o Senhor. Até por causa da questão do deleite. Ô, meu irmão, você chegou aí bem no finalzinho da live. Falei um monte de coisas legais. Já tava para finalizar aqui. Hoje é o primeiro dia que eu vou finalizar e tem gente online.
Que top. Minha mãe e meu sócio. Quem me ama é gratidão pra vocês. Acho que é isso. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração, nós três? Já que a gente está aqui. Vamos orar? Vamos orar o Pai Nosso? Então vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Amém. Gratidão. Gente, é isso aí, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque Jesus explicou, com a mesma forma que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Da mesma forma que a gente medir, a gente vai ser medido. Então, nessa oração aqui, a gente está pedindo para Deus perdoar as nossas falhas. E aí a gente está falando para Ele que nós também perdoamos. Então, a gente tem que perdoar quem falhar com a gente, alguma coisa, alguém pisou no seu dedão, pisou no seu calo, tem que perdoar, porque se você pisar no dedão de Deus, você não quer que Ele te perdoa também? Então, essa oração está falando isso. E é uma ótima forma da gente finalizar. Um beijão para minha mãe que está aqui, brigadão. Beijão para o meu sócio também, o Mauri. E a próxima, a gente vai continuar aí falando do que Deus quiser. Gratidão. Uma boa noite a todos. Um abraço.